Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E para darmos início, você ter a melhor imagem da gente, já clica aqui na nossa carinha. Se você está pelo celular, que a engrenagem vai aparecer aqui em cima, ou pelo computador, que ela está aqui embaixo, e já seleciona a parte da imagem e alta qualidade de imagem, para não ficar oscilando e tudo mais, né? Isso aí. E hoje é dia de continuarmos Êxodo. Lembra lá que o povo de Israel já saiu do Egito, teve as 10 pragas, e o faraó foi atrás de Moisés e todo mundo, e eles estavam no meio do Mar Vermelho, que era aquela abertura do Mar Vermelho, né? Famosa A abertura. famosa abertura do Mar Vermelho. E aí, depois que o povo de Israel passou, Moisés colocou a mão sobre o mar e o mar se fechou e ali matou todo mundo e tudo. E agora a gente tá no Monte Sinai com Moisés e todo mundo. E hoje é dia da gente continuar lendo Êxodo 19, 20 e 21. Então a gente vai ler e depois a gente vai fazer a nossa análise, o nosso entendimento para compartilhar com vocês, né? E vocês também compartilhar conosco aqui abaixo nos comentários. Então fica com a gente até o final para podermos conversar melhor. E vamos lá. Êxodo 19. Israel chega ao Monte Sinai. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram ao deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: Faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera, e o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: Preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subiu fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte.
Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: Desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Capítulo 20. Deus disse tudo o que segue. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu tirei você do Egito, onde você foi um povo escravo. Não creia nem adore outros deuses além de mim. Não faça ídolos, não ofereça cultos a imagens de qualquer coisa em cima no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não adore nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas mostro bondade até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não use em vão o nome do Senhor, seu Deus, pois não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido. Guarde o sétimo dia como um dia santo. Trabalhe nos outros 6 dias, mas o sétimo dia é o dia de descanso do Senhor, seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelos seus animais, nem mesmo pelos estrangeiros que estiverem morando com você. Todos devem descansar nesse dia, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Não mate, não pratique adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou seu jumento, nem qualquer outra coisa que ele possua. O povo viu os trovões e relâmpagos, o som da trombeta e o monte lançando fumaça. O povo ficou de longe observando e tremendo. Os israelitas disseram a Moisés: É melhor você falar conosco. Nós o ouviremos. É melhor que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos. Moisés disse a todos: Não tenha medo. O Senhor veio provar vocês, para que tenha sempre temor por ele e não pequem. Mas o povo ficou em pé, longe do monte, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus estava. Então o Senhor mandou Moisés dizer aos israelitas: Todos viram que do céu falei com vocês. Não façam ídolos de prata ou de ouro para me representarem. Façam um altar de terra ou de pedra e nele ofereçam as suas ofertas queimadas e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e de bois. Seja onde for que eu mandar celebrar o meu nome, eu estarei presente e os abençoarei. Agora, notem bem. Se o altar for de pedras, usem pedras brutas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam degraus para o meu altar, para que a sua nudez não seja ali exposta. Êxodo 21. Leis acerca dos escravos hebreus. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas o 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele.
Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: Eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, dê a ela o direito de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a indenização dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não manteve preso e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe peça um pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido. Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo o cuidado de tampá-la e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal e ficará com o animal morto.
Se o boi de alguém ferir o boi do outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão as partes em iguais, tanto o valor do boi vivo como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. E assim finalizamos a nossa leitura com o início de leis aqui, ordenança nesse povo, né? Que a gente tinha, hein? Colocando ordem na casa. Colocando ordem na casa. E quem que tava colocando ordem na casa? Deus. Deus. Então, da onde saiu as leis? Nossa, não saiu do sovaco, saiu de Deus aqui. Já foi o comecinho, né? Já foi o comecinho. E agora a gente vai para nossa análise. O que você entendeu dessa parte aí de Êxodo 19, 20 e 21? Coloca aí nos comentários pra gente, porque agora Deus falou pela primeira vez com o povo de Israel. Não falou só com Moisés, né? O povo de Israel ouviu Deus por meio de uma nuvem preta ali lá no pé do Monte Sinai. Então, olha só como que era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Deus falava diretamente com a pessoa quando ele precisava falar com aquela pessoa, né? Pelo que a gente já leu até lá em Jó, quando Deus fala, até mesmo por meio de trovões, eu acho que não é uma coisa assim agradável, serena, né? É igual ele falou por meio de uma nuvem negra. Então, tipo assim, eu acho que é em meio de trovões e vento, é um negócio meio pesado, sabe? Por isso que o povo fica com medo, né? Quando a gente tá lendo aqui, o povo fala, não... Fala com Moisés Fala e com Moisés fala com e a tudo gente. que Moisés falar, a gente vai acreditar, não tem problema não. Mas por que isso, né? Tipo assim, você fala, pô, como assim, né? Ninguém queria falar com Deus? Às vezes, quando você ainda não sabe, né? Não tem essa intimidade com Deus, eu acredito que ele dá medo, né? É isso que até fala aqui, né? Então, Deus queria mostrar para o povo o poder. Mas é isso. Tanto é que ele pega e fala, né? Eu vou falar com o povo, desce, né? Daí Moisés falou assim: não, mas o pessoal a gente já delimitou. Eu tô falando para você descer, que depois você vai subir com Arão, mas eu vou falar com o pessoal ali. Para quê? Para eles obedecerem Moisés, porque Deus ia usar muito Moisés, né? Só que como ele já viu que o povo é meio teimoso, que nem ali, atravessou o Mar Vermelho, aí já não tinha água, já começou a reclamar por que me tirou. E depois faltou comida, começou a reclamar ali, né? E eles ficaram sendo alimentados por 40 anos com maná do céu. E agora eles chegaram aqui no Monte Sinai. E aí, tipo assim, Deus falou assim: olha, eu vou precisar mostrar que eu realmente falo com Moisés. Aqui ainda não tinha passado os 40 anos, né? Aqui eu acho que só tinha passado terceiro mês. Lá no comecinho, né? No 19. No terceiro mês da saída dos israelitas da terra do Egito. É verdade. No primeiro dia desse mês chegaram ao deserto. Então, ao todo foram os 40 anos, mas aqui só tinham passado ainda 3 meses. É verdade. São 3 no terceiro mês, né, que eles saíram do Egito, eles chegaram no Monte Sinai. E aqui, quando fala realmente do maná, do céu, tudo, é um adendo mostrando que Deus fez, né, por esse povo, né? Pediam água, Deus dava água. Pediam comida, Deus dava comida, né? Pediam carne, Deus mandava... misericórdia. Como que era o nome dos... Cordizes. Então, assim, Deus provê a tua necessidade. Isso fica muito claro aqui, né? E aí, aqui, quando eles estão aqui no terceiro mês, Deus vai, fala com eles pela nuvem ali, eles ficam com medo de Deus, pede para Moisés continuar ali falando por eles. E aí, né, Deus consegue, vamos colocar entre aspas, né? Consegue o que ele queria, que era isso, né? O povo querer se subordinar mesmo a Moisés, né? Então era essa a intenção. E aí é a hora que aparecem os 10 mandamentos, né? Muito claro. E foi Deus mesmo que falou, né? Falou todas as palavras dos 10 mandamentos para eles quando estavam ali embaixo, falando que era para ele ser o único Deus, que não era para adorar imagens, né?
E ele mesmo fala que ele é um Deus ciumento. Não adore outras imagens. Eu sou o Deus que te tirou do Egito e fiz tudo aquelas maravilhas. E se você for fiel a mim, me seguir fielmente, eu continuarei te abençoando, abençoando todas as suas gerações, né? Porque o teu coração é meu. Então, isso que fica assim muito esclarecido, né? Acho que nesses mandamentos aqui, nem só dos outros, mas disso, principalmente, o que Deus desejava tanto, né? Essa parte do povo. Porque, como é o Antigo Testamento, ele tinha um povo escolhido, que nem ele fala ali. Por mais que toda a terra é minha, eu tenho meus filhos queridos ali, meu povo escolhido, né? Não é meus filhos, ele não chamava de meus filhos, mas o povo escolhido por ele, que era esse povo de Israel. Por isso que ele cuidava tanto, né, de Israel. Por quê? Porque ele teve uma aliança com Abraão, que já veio da linhagem lá de Moisés e tudo mais. Então ele já tinha um passado com os antepassados dessas pessoas. Então por isso que ele tinha essa obrigação, vamos dizer, com o povo de Israel. Por mais que esse povo era teimoso e tudo mais, mas Deus tinha uma aliança, né? E outra coisa que a gente também viu aqui sobre as leis, né? Você fala, putz, às vezes assim, os 10 mandamentos é algo tão simples, né? Às vezes óbvio, né? Você fala, nossa, Óbvio. Aham. e não, E não é. não é não. E aí você fala assim, cara, mas como assim, né? A gente é pecador desde o início, a gente faz as mesmas cagadas desde o início, por isso que o óbvio precisou ser dito diretamente por Deus ali, ó. Não adultere, honre teu pai e tua mãe, não roube, né? Não furta, Não dê falso não dê testemunho. falso testemunho, não adultere. Então, assim, coisas que hoje N- em dia é praticado ainda. Não cobice a casa do seu próximo, não Exatamente. cobice a mulher do seu próximo, nem seus servos, nem seu boi. Nem nada, né? E o outro ali é as leis também, né? Sobre as pessoas, né? Se mata, o que tem que Sim, sim. acontecer. É, daí começa já a dar exemplos, né? É isso que é Aham. legal. Porque Deus ele se coloca tipo assim, realmente assim, no dia a dia do povo, o que que vai acontecer? Então, tipo assim, até a gente vai vendo nos próximos episódios que vai ter lei tipo assim para tudo. E é igual É. você falou, Leis óbvias. as leis que a gente vive hoje, elas são embasadas ainda nisso daqui. Então isso é É. muito legal. Então, tipo, se um boi caiu lá no buraco, quem que vai pagar? Se um boi matou uma pessoa, como que vai ser? Então, tipo assim, é muito legal que é realmente assim, experiências do dia a dia, E coisas simples, né? Que nem ali simples. boi. Se o boi vazou ali e matou uma criança, né? Então, assim, você olha e fala assim, gente, acontece isso ainda, né? Sim, Só não acontece ainda a parte da escravidão, de ser servo e serva, né? Mas ao mesmo tempo continua servindo como lei trabalhista, sim, também né? acho, concordo. Então, assim, eu falo, cara, olha só que doidura. Se você vai olhar aqui, você puxa quem é do direito aí, puxar as leis de Deus aqui e como que as leis de agora, você fala, cara, daqui, é É embasado por aqui, embasada né? ela. Claro, eles criaram os Braganites, nossa, né? Não, elas tiveram alterações, É, lógico, mas elas não foram criadas assim, igual do nada, do nada, do do sovaco. sovaco. Mas aqui a gente já vê lei sobre a violência, lei sobre propriedade também, né? E depois a gente vai continuar vendo outras leis também nos próximos episódios. O que eu achei legal aqui também, só assim, um adendo rapidão, é que Deus usou duas formas de falar com o povo, né? Então a primeira eu vejo muito assim que foi por amor. Quando ele realmente escutou as preces, as orações dos israelitas que estavam vivendo Sendo como escravos, escravos né? no No Egito. Egito. Então ele foi lá, mandou Moisés, trouxe Moisés, mostrou as 10 pragas. Então, tipo assim, Deus foi fazendo tudo por amor. Só que ele foi começando a ver, eu acho que o povo ainda era desobediente. Desvirtuado, né? E daí é que ele dá os 10 mandamentos e você vê que ele quer realmente passar um pouco de medo para as pessoas, porque ele parece que fala assim,
tipo assim, eu entendo isso, né? É aquela velha frase, você é tocado por amor ou Ou pela pela dor. dor. Então aqui você vê assim, o povo ficou com medo, né? Quando Deus falou, porque até fala, né? Cadê? Aqui, ó, no capítulo 20, versículo 18. O povo viu os trovões e relâmpagos, o som da trombeta e o monte lançando fumaça. O povo ficou de longe observando e tremendo. Os israelitas disseram a Moisés: É melhor você falar conosco, nós o ouviremos. É melhor que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos. Então você vê assim que o povo tava com medo, tava tremendo aqui de medo, né? Mas isso é para a gente entender também quão poderoso é Deus, né? Como ele é sim poderoso. E só que Moisés não tinha medo. Moisés era ele, É. ele, ele andava com Deus, né? E o legal da gente relembrar é por que Moisés, né? Por que Moisés estava ali e o povo escolhendo Moisés falar com Deus e Moisés não tinha medo com Deus, né? Por conta do coração de Moisés. Não era por conta de que família Moisés foi, quem era Moisés, o tamanho, estatura. Não, por conta do coração de Moisés, o coração puro, um coração que se alegrava em ajudar as outras pessoas, não se alegrava com a injustiça, né? Então foi por conta disso que Deus escolheu Moisés. Então a gente tem que vigiar muito, né, o coração. Tanto é que vai ter passagens mais para frente que fala, né, sobretudo guarde o teu coração, que é de onde provê vida. Então é onde Deus mais olha, né? Não é sobre todas as riquezas que você tem e tudo mais, mas sim o seu coração. Como está o seu coração? Vigie o teu coração. É isso aí. E acho que é isso, né? É isso. É isso, então, gente. Então a gente vai continuar essa parte de Êxodo, que Êxodo é longo, porque o povo saiu lá do Egito e a gente já viu já que eles são muito teimosos e mimados, né? Porque, não tem comida, tá, comida. Tô com sede, tô morrendo, tirou do Egito pra morrer aqui por falta de cova. Então a gente vê que é um povo assim, né? Mas vai ter muita água para rolar por aí, então fica com a gente. Então já se inscreve nesse canal para você aparecer depois, para ativar o sininho, que daí você não perde nada. E outra coisa também que eu quero lembrar vocês é sobre o nosso Netflix da Fé, né? Nossa assinatura do Ouvintes da Fé, que é a parte mais importante também de todo esse projeto que a gente está caminhando, que é onde você vai avivar mais a sua fé, né? O caminhar em fé, ela vem pelo ouvir. Então, do que você ficar assistindo coisas paralelas e tudo mais, assina o Netflix da Fé nosso, o Ouvintes da Fé, que é onde vai contar as experiências que as pessoas já passaram, pessoas comuns como eu, como o Geis, como você, o que elas fizeram, né? Porque o caminhar com Deus foi tão importante para ela superar alguma tribulação, algum gigante, como que ela pôde ouvir mais a voz de Deus, né? Às vezes o início nosso do caminhar, às vezes tem dificuldades, tem provações, tem julgamentos, né? Como você passar por isso. E é quando você olha a experiência dos outros, né? Não sei se sua mãe já falou isso pra você ou alguém já falou, né? Aquele é melhor você aprender com o erro dos outros do que você errar e ter que aprender com o seu próprio erro. Então ali são pessoas comuns falando, né, sobre o dia a dia e como superou, como que aprendeu, como que foi cada situação. Por isso que é muito importante você estar dentro dessa comunidade, porque depois que você entra para o Ouvintes da Fé, você tem uma comunidade de apoio, um grupo do WhatsApp que vai estar lá, você conhecendo outras pessoas que estão na mesma caminhada que você, tá? Então, o link tá aqui abaixo na descrição, é só você clicar no primeiro link que você já vai estar entrando aí para a parte da assinatura nossa do Ouvintes da Fé e logo em seguida a gente já te coloca já nessa comunidade para você estar fazendo parte desse mover sobrenatural que Deus está causando, hein? Então, te espero já no próximo episódio e dentro também do Ouvintes da Fé. Um beijo, tchau, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio.
E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos. Tchau!